No ano de 1870, o governo do Rio Grande do Sul recebeu terras para serem colonizadas. Essas terras eram terras de mata virgem. Isso quer dizer que não tinha nada nesses locais, somente mata. Existiam apenas os caminhos que foram abertos pelos índios e pelos tropeiros que iam passando pela região. Estas terras, elas ficavam localizadas na encosta superior do Planalto Nordeste. Observem essa imagem que a prof. separou para vocês, para a gente entender melhor o que quer dizer essa encosta superior do Planalto Nordeste. O nosso município fica localizado na encosta superior do Planalto Nordeste. Essa foi a região que foi destinada para a colonização naquela época. Esta paisagem é uma paisagem do relevo da nossa região. Viajando para algum lugar próximo daqui, vocês já devem ter visto locais parecidos com esses. E a prof. separou ela para vocês entenderem um pouquinho o que quer dizer esse nome. Então, encosta é esse declive que tem ao redor dos morros, essas descidas. Superior, porque nós estamos numa região mais alta. Planalto são áreas que são planas, com alguns declives, algumas subidas e descidas, mas é uma região plana que está acima do nível do mar. Da onde nós estamos hoje, se nós fizéssemos uma linha retinha até o mar, nós estaríamos acima, porque nós estamos acima do nível do mar. E Nordeste, porque a nossa região se localiza a Nordeste, no nosso estado. Dando sequência, então, com essas terras, em 1870, foram criadas duas colônias. A colônia Condideu, atualmente conhecido por Garibaldi, o município de Garibaldi, e colônia Dona Isabel, atualmente Bento Gonçalves. Já em 1875, foi fundada uma terceira colônia, que no início chamava-se Fundos de Nova Palmira e depois Colônia Caxias, que é o nosso atual município Caxias do Sul, que antes mesmo de se tornar colônia e ser chamada de Fundos de Nova Palmira, era conhecida como Campo dos Bugres. Estão lembrados? Muitos foram os motivos que despertaram o interesse dos italianos naquela época. Na Itália, naquele período, tinha muito desemprego, guerras no país, as terras estavam mal distribuídas e existia muito pouco trabalho, porque as máquinas estavam substituindo as pessoas nas atividades. Nas missas do domingo, o padre fazia propaganda e falava que a América era a terra de la cocaína, ou seja, era uma terra de fartura, onde encontrariam salames nas árvores, vinho nos rios e as moedas cairiam do céu. As propagandas diziam mais ou menos assim: na América, terras no Brasil para os italianos. Os navios partem toda semana do porto de Gênova. Venha construir os seus sonhos com a família. Um país de oportunidades, clima tropical, riqueza mineral. E no Brasil, você poderá construir o seu castelo. O governo dará terra e utensílios a todos. Isso tudo chamou muita atenção dos italianos e fortaleceu neles a vontade de reconstruir e de ter sucesso na sua vida. Frente, então, a toda essa propaganda, os imigrantes italianos se sentiram incentivados, motivados a vir. E seguiram, então, na longa viagem da Itália para o Brasil.
Eles vieram de várias regiões da Itália, principalmente do norte, que foi de lá onde vieram as 3 primeiras famílias que chegaram aqui. As famílias Cripa, Radaelli e Sperafico. Partiram do porto de Gênova, vieram em navios de 3ª classe, superlotados. A viagem durava mais de um mês até o Brasil e nesse período encontraram muitas dificuldades. Muitas vezes dividiam o espaço com animais, tinham pouca alimentação e nestas condições enfrentavam muitas doenças. Era comum enfrentarem doenças em virtude também das péssimas condições de higiene. Em função disso, muitas vidas se perdiam durante a viagem. E muitos deles eram atirados ao mar durante a viagem, porque ficavam por muito tempo no navio. Quando chegavam no Brasil, então, eles ficavam alojados no Rio de Janeiro por um período de aproximadamente 40 dias, como a quarentena que a gente está passando hoje. Ficavam em quarentena para observar se tinham alguma doença contagiosa, em virtude de tudo que passavam no navio. Depois disso, se dirigiam para outros estados brasileiros. Aqueles que vieram para o Rio Grande do Sul chegavam em Porto Alegre pelo Rio Pelotas. Lá em Porto Alegre, embarcavam novamente em pequenas embarcações e seguiam até o Porto Guimarães, em São Sebastião do Caí. Lá, eles ficavam alojados em barracões, esperando receber as suas terras. Eles esperavam até que as suas terras fossem demarcadas, delimitadas e fossem distribuídas. E assim seguiam até a colônia Caxias. Faziam todo esse percurso por aquela mata a pé ou a cavalo. Levavam 2 ou 3 dias. Usavam também carroças, vinham em lombo de animais, dos cargueiros, e abriam seus próprios caminhos no meio da mata. Deve ter sido difícil, né? As 3 famílias de imigrantes subiram a serra a pé e elas tiveram a ajuda de um índio chamado Luiz Bugre.